Bom dia a todos. Declaro aberta a sessão ordinária da Primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça neste dia de 23 de abril de 2024, sob a proteção de Deus. Leitura, discussão e aprovação da ata da sessão anterior. Desembargador Expedito Ferreira. Aprovo, seu irmão. Desembargador Dilermando Mota. Igualmente. Desembargador Cornélio Aprovo. Alves. Aprovada sem emenda ou rasuras. Expediente. Não há, excelência. Não há expediente. Na ordem administrativa, a presidência propõe moção de agradecimento ao excelentíssimo senhor doutor Herbert Pereira Bezerra. A refrigeração. 17º Procurador de Justiça, representando o Ministério Público neste colegiado. Também uma moção de congratulação ao doutor Olavo de Souza Roque, esposa da desembargadora Berenice Caprichou, ocorrido no último dia 4 de abril. Todos de acordo? Excelência, eu agradeço a minha parte e me acosto às felicitações do desembargador Berenice e comunico que próximo mês eu continuarei por aqui substituindo a doutora Sayonara. Que nos dará especial prazer e é uma honra para esta Câmara contar com a qualidade do representante do Ministério Público, com certeza melhorará ainda mais a qualidade dos nossos votos. O desembargador Ibanez Monteiro participará da sessão para ampliação de quórum. Na ordem administrativa, comunicações e proposições, desembargador Expedito Ferreira. Obrigado. Desembargador Dilermando Mota. Não tem nenhuma proposição. Desembargador Cornélio Alves. Não tem nenhuma proposição. Ok. Na ordem de julgamento dos processos, nós temos a prioridade, quanto mais, dos advogados presentes fisicamente à sala. E pelas anotações da minha relatoria, nós temos o 02, doutor Marco Lanucci. Maria de Fátima Rosado, Ministério Público. Nós estamos desprovendo o recurso, doutor. Nós estamos desprovendo o recurso. O recurso não é do Ministério Público. Estamos desprovendo o recurso. O segundo desembargador Expedito, doutor Leonardo Torres Barbalho. Número 09, desembargador Expedito. O 6 e o 9 não estão em mesa, excelência. Não está em mesa. Tem um de ampliação também que não está em mesa, Carlos. Retirei para reexaminar. ampliação. Há uma divergência aqui. O 6. E o 9. Doutor, vai ficar, então, para a próxima sessão, não é, desembargador Expedito? Sim, excelência. Possivelmente na próxima sessão. O 12, desembargador Expedito, e o 20, desembargador Expedito, desembargador Cornélio. O 12, doutor Bruno Henrique. 12, desembargador Expedito. 12. Caio Apelancar de Oliveira Fernandes, advogado doutor Bruno Henrique. Pedimento do Cláudio Santos, né? Pedimento de Vossa Excelência. É. O 12 tem que Passar a presidência. passar a presidência do desembargador Expedito. Não, mas eu não voto, é de Vossa Excelência. Eu só faço. Eu não voto. Vossa Excelência pode relatar. Meu impedimento é só para votar, não é para presidir a sessão.
Bruno Henrique, apelado Humana, advogado Cláudio Alvarenga Medeiros. Excelência, a tua palavra. Excelentíssimo senhor desembargador-presidente, desembargador Cláudio Santos, excelentíssimo senhor desembargador Expedito, ora relator, demais desembargadores aqui presentes, ilustres serventuários de justiça, ilustres representantes do Ministério Público, meus nobres colegas advogados. Trata-se de uma apelação civil interposta pelo plano de saúde, desembargador Expedito. Na verdade, nós estamos aqui como apelados. E este processo ele girou exclusivamente em razão de um cancelamento, de um tratamento, de um usuário da Humana Saúde, ora apelante. Eu sou apelado. Tem duas tentações, Valdo Cláudio. É conhecido em 10 províncias. Bom dia a todos. Parcial de voto. Tem um voto divergente para ampliação de É voto. parcialmente. Falou. Na sequência, o número 20, desembargador doutor Bruno Henrique. Pastor Cláudio, pode ouvir aí, a gente fazer um parâmetro. O 20, 100 mil, 50 mil. Diga aí. Não, 70 mil. Um meio termo. 70 mil reais. Fica então a multa estabelecida em 70 mil. O limite. até 70 mil, né? Até 70 mil. O número 20, doutor Bruno Henrique, desembargador Cornélio, relator. Sim. Gregório José Santos de Medeiros, Unimed. Pois não, doutor Bruno? Vamos lá. Senhor presidente, renovando os cumprimentos, inicialmente proferidos, esse agravo de instrumento, ele é uma matéria que ainda é dividida especificamente nessa Câmara Civil, no que diz respeito a essa fisioterapia motora pelo método PED-Suite aos usuários dos mais variados planos de saúde. Apesar de eu não desconhecer o entendimento do relator e prezar muito pela agilidade dos julgamentos, afinal de contas, todos nós temos uma gama de tarefas a fazer, mas eu não posso deixar de registrar a minha presença, a partir do momento que, desembargador Lermando, eu fui fazer uma análise mais aprofundada nestes processos, e com todo o respeito que eu sempre faço questão de pedir na tribuna a meus ex-adversos, eu acredito que a gente está diante de uma desonestidade intelectual quando vemos os argumentos trazidos pelas operadoras no que diz respeito a essa terapia. Eles colocam pareceres de 2016, de 2017, nenhum, exclusivamente, é atualizado. Nenhum faz coro às mais recentes notas técnicas do NATJUS. Mas mesmo assim, eu fui fazer uma leitura. Por exemplo, desembargador Cornélio, Vossa Excelência como relator, do parecer do Conselho Federal de Medicina, anexado não por mim, anexado pela Unimed no processo. E eu não vou ler o parecer, até porque ele está à disposição nos autos, mas o que me chamou a atenção foi que eles concluíram assim: o método PED-Suite só deve ser prescrito desde que haja necessidade do paciente e prescrição expressa do médico. Isso é o parecer do Conselho Federal de Medicina, anexado pela Unimed Natal, e não por mim, como advogado.
Os demais pareceres, eles tratam não da falta de comprovação científica do método, mas até então, em 2016, eles atestavam que inexistia uma momentânea superioridade científica. Quando eu digo que isso é desonestidade intelectual, eu digo sem nenhum medo de errar. Porque muitas das vezes, hoje não, porque não vieram, mas eles vêm para cá dizer, porque é um tratamento que usa órtese, prótese, e não cabe à operadora de plano de saúde o custeio. Quando eu escuto, e quem não conhece que escuta uma sustentação oral neste sentido, entende o quê? Que o paciente sai da clínica com alguma órtese, prótese no corpo, vai para casa, permanece com isso. E eu desconheço que material de trabalho seja nominado como órtese e prótese. Porque você tem uma gaiola, que é como se chama o espaço quadrado onde ficam esses pacientes. Você tem uma roupa, não do paciente, mas da clínica, você tem um elástico, e você considerar isso como órtese e como prótese? Órtese e prótese é aquilo que o usuário carrega consigo para o tratamento. Mas se o desembargador Cornélio, por exemplo, chegar para submeter o pé de suíte e ele deixar o tratamento, a órtese, aspas, e prótese permanece na clínica. Por quê? Porque aquilo é um instrumento de trabalho, o desembargador Expedito. É um instrumento de trabalho. Então, nós vemos crianças com paralisia cerebral, como é o caso dos autos, com uma oportunidade talvez única de ter um avanço físico com um tratamento e encontrarmos barreiras em razão de um método, e o que eu digo mais, porque isso é importante. Muito se fala nas peças defensivas do plano, no que diz respeito a cálculo atuarial e afins. Um tratamento que não muda em absolutamente nada o custeio da terapia para a operadora, uma vez que esses instrumentos de trabalho, eles são equipamentos da clínica. É como se esse tribunal aqui tivesse computadores e para a parte acessá-la, a parte precisasse comprar um computador para vir ao Tribunal de Justiça. E isso, infelizmente, não existe. Eu resumo a minha sustentação a fazer essas breves considerações, sabendo que, acredito eu, que a decisão deve ser mantida, mas que haja, sim, a possibilidade de abrirmos o caminho para uma nova reflexão. Afinal de contas, dentro do TJRN, essa matéria só encontra-se ainda com divergência aqui na primeira Câmara. As outras câmaras estão mantendo a decisão em favor dos usuários dos planos. Repito, os pareceres acostados aos autos, eles são deveras superados. E mesmo assim, eles não põem em xeque a efetividade do plano. A única coisa que está em xeque hoje é a efetividade de um tratamento, se não feito conforme prescrito. Muito obrigado. A decisão, conforme o meu entendimento em outros processos, em outros recursos da mesma natureza, é pela manutenção da decisão. Oito é da minha relatoria, eu retirei de mesa para... Agora retirei. Estou aguardando o voto do desembargador Expedito para votar. Vossa Excelência podia me encaminhar o voto, está disponibilizado, desembargador Expedito. 28. Eu vou pedir vistas dele. Estou pedindo vistas. É porque ampliação, tá certo. Eu estou retirando de mesa para reexame do meu voto diante dos votos divergentes da Câmara, para examinar melhor. Viu? 27. Excelência, 27 é
Eu vou acompanhar o relator aqui só a divergência do número das questões. Cada outra prova, a prova é diferente, mas do mesmo jeito, nosso gabinete vota. É bom, nesse caso, colocar um votinho bem breve escrito para saber, para registrar. Pronto. Tá certo? Eu acompanho 27. o relator, 27. Eu também estou acompanhando, mas Pronto. Vossa Excelência não está divergindo quanto a um determinado aspecto. Excelência, era porque todas as minhas decisões são idênticas do relator, só que essa prova eu pedi vista, que era outra prova diferente e um número diferente, mas são as mesmas questões. Entendeu? Então, Vossa Excelência está acompanhando. Para o relator, Ok, então unanimidade. na íntegra. A consta do sistema, né? É. O 30, doutor Marco Emerenciano, nós estamos aguardando a presença do convocado. 23, desembargador Cornélio, doutora Marcela Gomes. 23, desembargador Cornélio, por favor. Relação civil, Júlio César Fernandes Maia. Procedência do pedido. Pois não, doutora, por favor. Bom dia, nobres desembargadores, excelentíssimo senhor relator Cornélio Alves, no nome de quem cumprimento a todos os demais desembargadores, procurador de justiça, demais serventuários e colegas advogados aqui presentes. Eu represento nessa tribuna um apelante, o senhor Júlio César Fernandes Maia, né? E a apelação pautada para julgamento, ela foi interposta contra a sentença que julgou improcedente a demanda, né? Mas eu gostaria de chamar a atenção dos senhores que esse processo que foi julgado improcedente, essa ação de cobrança, ela possui duas razões, dois pedidos, né? O primeiro deles é o senhor Júlio, ele foi servidor público durante 37 anos, e quando ele fez os 35 anos de serviço público, ele pediu a elevação do ADTS dele de 30% para 35%. Esse pedido ele foi deferido e o ADTS de 35% incorporado aos vencimentos dele, certo? Todavia, todavia, na resolução administrativa do ato de aposentadoria, em que pese ele já ter tido incorporado os 35% de ADTS, essa resolução saiu somente com 30%. E ele recebeu, durante 4 meses, de outubro de 2017 a fevereiro de 2018, além do 13º de 2017, a aposentadoria dele com 30%, e não com 35%, como já estava incorporado antes de ele se aposentar. Ele fez um requerimento administrativo junto ao IPERN. Essa resolução administrativa do ato de aposentadoria dele foi corrigida, mas ele não recebeu nenhum valor a título de restituição desse erro cometido pela administração pública quando do ato de aposentadoria. Então, configurado, portanto, o dano material que cabe à devida reparação. O segundo ponto dessa ação de cobrança, né, que foi julgada improcedente, decorre do fato do servidor não ter usufruído de 4 licenças prêmios, certo? E, embora ele tivesse direito ao gozo dessas licenças, ele permaneceu à disposição da administração prestando seus serviços. Esse tribunal, o próprio STJ e o STF entendem pela possibilidade da conversão em pecúnia dessa licença prêmio não gozada. E em razão da garantia do princípio que veda o enriquecimento sem causa, né? Esse tribunal, inclusive, em processos paradigmas ao que se está em mesa sendo julgado, já concedeu a indenização aos jurisdicionados, convertendo a licença prêmio não gozada em pecúnia. Eu, na apelação, relatei alguns deles, a exemplo de uma apelação civil de relatoria do desembargador Cláudio Santos, de relatoria do desembargador Expedito, de relatoria do desembargador Dilermano. Todas as apelações foram providas à unanimidade de votos por esta Câmara, concedendo a conversão da licença prêmio pecúnia aos servidores estáveis em igual caso ao que se está em mesa. E aí, excelências, eu chamo a atenção e gostaria de registrar que este tribunal
e o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte concedem aos servidores comissionados a licença prêmio e a possibilidade de conversão em pecúnia. Então, de igual sorte, deve assistir ao servidor estável. Ele esteve prestando seus serviços à administração pública, né? E ele tem o direito a isso. Então, eu quero reiterar que o ordenamento jurídico ele veda o enriquecimento sem causa por quem quer que seja, independentemente de quem seja. Então, nesse caso, é imperioso o provimento do recurso de apelação para condenar os apelados a pagar a indenização ao oro apelante por essas duas razões. Desse modo, eu agradeço pela atenção e encerro as minhas palavras. Muito obrigada. Eu voto pelo conhecimento desse provimento do recurso. Nós estamos aqui a examinar aqui, ali no voto, embargador Cornélio, a questão do cabimento para os comissionados, né? E, na realidade, me parece que, pelo que está se dizendo, esse adicional tempo de serviço já teria sido incorporado por decisão do... Perfeito, excelência. É isso? O Então, adicional eu de vou tempo de examinar serviço... esse aspecto e trago na próxima semana. Examine direitinho. Agradeço. Muito obrigada a Como é, todos. Um bom dia de trabalho. O 23. Embargador Expedito... o 10, desembargador Expedito Tássio Souza. Está em mesa, desembargador Expedito 10. Renata Fernandes, Renato da Silva Fernandes Paiva. É o 10, desembargador Expedito agora. Diga, amigo. Tudo bom? Pois não, doutor. Bom dia, excelências. Vamos lá, doutor. Obrigado, bom dia, excelências. Pelas apelantes. E eu estou aqui pelo apelado. Pelas apelantes. Tem as duas partes. Bom dia, excelências. Saúdo a todos. Peraí, Vossa Excelência fala pelo apelado? Pelas apelantes. Apelantes. Isso. Ok. Por favor. E eu aqui no plenário virtual estou pelo apelado. Renato. Ok. Continuando, excelência, saúdo a todos em nome do presidente da sessão, a todos os presentes de modo presencial e também de modo virtual. Bem, o caso ora em julgamento, excelências, ele é um caso que, com todas as vênias, andou mal a sentença que foi proferida pelo grupo de apoio de metas do CNJ. É uma demanda na qual se requer a declaração da nulidade de uma escritura pública de compra e venda que foi havida entre os réus, ora apelados, bem como a declaração da validade do negócio jurídico que se dissimulou, né, considerando-se, então, para todos os fins, o seu real comprador. Eu explico. Desde 2007, excelências, as apelantes, elas tinham conhecimento de que seu pai, ora apelado, ele era proprietário de um imóvel situado no bairro de Ponta Negra, onde, inclusive, desde aquele ano, ele é residente e domiciliado. Não obstante, as apelantes, previamente à instauração da presente demanda, elas tomaram conhecimento de que o imóvel fora de direito registrado no nome do seu irmão, também apelado, e não em nome do seu genitor. As provas coligidas aos autos, desembargador Expedito, elas tornam evidente que o negócio jurídico entabulado, ele foi manifestamente simulado, na medida que figurou como outorgado comprador o senhor Renato da Silva, né, quando, em verdade, a compra ela fora realizada pelo seu pai, o senhor José Fernandes, acobertando-se, assim, a real transação que havia sido efetivada. Primeiro, desembargador Expedito, nós temos o recibo de compra e venda, que foi passado em nome do proprietário, o senhor José Fernandes, onde consta que ele foi o pagador único do preço integral do contrato. Até porque, quando foi efetivada essa transação, o senhor Renato, ele contava com cerca de 20 anos de idade, não tinha renda própria, nem tinha patrimônio, e sequer ele declarava imposto de renda. Segundo, há nos autos diversos recibos que dão conta que foi o senhor José Fernandes o responsável pelas obras
de construção da casa que foi edificada no lote, inclusive tendo sido responsável pela contratação de empresas especializadas em seu próprio nome para a realização de diversas reformas nesse imóvel. Mas não é só. Há nos autos ainda também, excelências, um contrato prévio à lavratura da escritura pública nula, no qual a cessão de direitos aquisitivos foi realizada em favor do apelado, o senhor José Fernandes, demonstrando inequivocamente que era ele o efetivo comprador daquele imóvel. Aliás, a Ecosil, que era promitente vendedora, em sua contestação, reconheceu a simulação quando afirmou que realizou a venda do lote para a senhora Maria de Oliveira, que, por sua vez, cedeu os direitos aquisitivos do bem para o senhor José Fernandes, autorizando que ele lavrasse a escritura e registrasse em nome do senhor Renato da Silva, seu filho. Não fosse o bastante, excelências, as taxas condominiais, as contas de consumo do imóvel, incluindo as contas de energia que estão coligidas aos autos, sempre elas estiveram no nome do senhor José Fernandes, conforme os documentos que estão anexos ao caderno processual, demonstrando, portanto, por todos os vieses, que o senhor José era, de fato, e é quem usa, quem goza e quem dispõe desse imóvel e que sempre exerceu o animus domini sobre ele. A bem da verdade, todos esses fatos que eu estou aqui narrando, excelências, eles são incontroversos no processo, tanto porque o senhor José ele foi revel na demanda, como também porque o próprio apelado, o senhor Renato, ele reconhece em sede de defesa que não tinha condições financeiras à época do negócio jurídico, tendo admitido, inclusive, que os recursos para a aquisição do bem foram despendidos pelo seu pai. Portanto, há nos autos, sem dúvidas, uma farta documentação indicando que a aquisição desse imóvel foi realizada pelo senhor José e não pelo seu filho, o senhor Renato, ficando caracterizado, portanto, a simulação do ato. Contudo, o juiz Oacó, por considerar se tratar a demanda de uma declaração de nulidade de venda de patrimônio de ascendente a descendente, por meio de pessoa interposta, sem o consentimento dos demais, entendeu ser um negócio jurídico discutido anulável e, portanto, não nulo, e que teria se operado a decadência. Vejam, excelências, o que se está discutindo nos autos, de maneira alguma, é uma venda de bem imóvel de ascendente a descendente, sem o consentimento dos demais descendentes. No caso, a venda ela foi feita pelo antigo proprietário, a Ecosil, diretamente ao senhor Renato. Não há uma relação de compra e venda entre pai e filho. Logo, o negócio que se dissimulou não é a compra entre pai e filho, mesmo porque o pai ele não era o antigo proprietário. O negócio que se dissimulou, portanto, excelências, foi a compra e venda do próprio pai, o senhor José, que utilizou o seu filho como laranja para figurar como comprador do negócio, mesmo sabendo e ciente, e restado provado nos autos, que ele não tinha condições financeiras para tanto. A consequência, portanto, da declaração dessa simulação negocial com o objetivo de prejudicar terceiros é o reconhecimento da nulidade absoluta do pacto e que, como sabemos, é insuscetível de prescrição e decadência nos termos dos artigos 167 e 169 do Código Civil. Neste mesmo sentido, excelências, já decidiu a exaustão essa Corte de Justiça, e aqui eu peço licença para trazer um breve julgado de lavra do desembargador Dilermando em questão idêntica a esta, que restou assim emendada. Desconstituição do julgado, impossibilidade, circunstâncias da compra e venda do imóvel que evidenciam a simulação de negócio jurídico, ausência de pagamento do preço noticiado na certidão cartorária, ausência de fruição e gozo do bem pela compradora, nulidade absoluta da avença. Entendimento este que foi julgado à unanimidade na apelação civil 084-4470, dígito 20, 2022, julgada em 13 de dezembro do ano passado. Esse é o caso, excelências, do que está sendo discutido nesta ação. A simulação de um negócio jurídico no qual restou demonstrado a ausência de pagamento do preço, noticiado na certidão cartorária pelo senhor Renato, bem como a ausência de fruição e gozo do bem também por ele, porque em verdade e foi feito pelo seu real proprietário, o senhor José. Nestes termos, excelências, é que nós pedimos, se não pelo acolhimento da preliminar de nulidade da sentença por cesseamento de defesa, sobre a qual não me ative aqui em razão do tempo, para que seja reformada integralmente a sentença, declarando nula essa escritura pública havida entre os apelados, bem como válido o negócio jurídico que se dissimulou, considerando-se como real comprador desse imóvel, o senhor José Fernandes, ora apelado,
invertendo-se, por consequência, os ônus da sucumbência. Obrigado, Excelência. A doutora Leiliane Godeiro Coelho. Sim. Bom dia, Excelências. Inicialmente, agradeço a oportunidade de me manifestar neste processo em que Renato Paiva figura como réu. Inclusive, ele é meu primo. Eu venho aqui ratificar e sustentar a decisão proferida em favor do meu cliente, onde foi acolhida a tese de decadência do direito das autoras com base nos elementos apresentados nos autos em questão. Esta decisão está em consonância com todas as decisões de processos movidos contra o Renato, nessas absurdas ações de nulidade, bem como nos processos movidos por Renato em defesa dos seus direitos de propriedade em sede de primeiro grau. As apelantes alegam a nulidade da sentença, inicialmente argumentando uma preliminar de ausência de audiência de instrução e simulação do negócio jurídico, sem, contudo, juntar qualquer prova para tanto. No entanto, o contrato de compra e venda foi celebrado em 2007 e o réu apresentou provas documentais da aquisição legítima. As alegações das autoras e do próprio pai, pretendendo invalidar a legítima propriedade de Renato sobre o imóvel em questão, estão desprovidas de fundamento e claramente motivadas, Excelência, por interesses escusos e ressentimentos familiares. A tentativa de desqualificar as transações imobiliárias realizadas por Renato, devidamente respaldadas por documentos legais e acordos claros, é uma clara manobra para prejudicá-lo e miná-lo, e minar sua estabilidade financeira e emocional. É importante ressaltar que todas as doações e auxílios financeiros concedidos pelo pai, às autoras inclusive, mesmo após suas formações acadêmicas e até os dias atuais, como provamos nos autos, evidenciam uma dinâmica familiar baseada em apoio financeiro contínuo, enquanto o Renato buscou sua independência financeira e construiu seu patrimônio com esforço próprio e trabalho árduo. Temos anexos aos autos todos os documentos comprobatórios do histórico profissional e financeiro de Renato e como se deu a aquisição do imóvel de forma precisa e detalhada com provas. E o que as autoras, que têm o direito e o ônus da prova, apresentaram? Praticamente nada, Excelências. Elas apresentaram um contrato particular de cessão de direito de imóveis que supostamente precedeu a escritura pública e não possui validade jurídica, uma vez que sequer foi assinado. Portanto, não deve ser considerado como prova de qualquer simulação. Os recibos de pagamento de compra e venda supostamente assinados são questionados quanto à autenticidade das assinaturas, sugerindo uma possível manipulação e fraude, porque não correspondem às assinaturas do intermediário na compra e venda. Excelências, não é preciso ser perito para constatar essa falsificação das assinaturas e sua manipulação. Também, o que se esperar de um pai que invadiu a própria casa do filho e o único sustento do filho, do neto e da própria nora. O José, que é o pai, morava em São Paulo em 2007, uma vez que só se aposentou pelo metrô de São Paulo em 2013. A ausência de transferência de numerário nas contas bancárias do pai para o construtor, se foi realmente ele que comprou, cadê essa prova? É somente isso que elas apresentaram, e ainda se manifestaram expressamente pela desnecessidade de instrução processual. E o que o réu Renato tem nos autos? Temos o legítimo título de propriedade em seu nome devidamente assinado e registrado em cartório. Temos a quebra do comodato verbal, convalidada em sentença transitada em julgado após vasta instrução processual, onde as autoras e o pai invadiram, em 2019, a clínica odontológica
e moradia temporária do Renato e sua família enquanto eles estavam de férias. Com a invasão, eles foram condenados a ressarcir pelos danos materiais e morais. Sendo assim, o pai e suas irmãs tiraram, sem qualquer piedade e compaixão que possa existir entre uma família, do Renato seu único sustento familiar, sua clínica estabelecida há anos, com tudo que ali estava, inclusive seus pertences pessoais, destruindo e descartando no lixo. Pasme, um pai fez isso com o filho por própria ganância. Temos também, Excelência, a reintegração de posse desse imóvel em questão, onde foram apuradas a legitimidade do título de compra e venda. Temos uma decisão de procedência na reintegração de posse do imóvel em questão. Do conteúdo desta ação de reintegração de posse, o juiz, a Excelência Luiz Felipe Luque, verificou que o nome do Renato aparece na maioria dos documentos relacionados ao bem litigioso, isso é verdade, o que denota o exercício da melhor posse sobre o imóvel debatido, dando-lhe a procedência e a posse. Além disso, o mesmo magistrado, concedendo em liminar de reintegração de posse do imóvel em questão, constatou ser possível estabelecer a presunção de que o bem litigioso foi emprestado a José, vez que este, genitor do demandante, emprestou seu outro bem localizado na Avenida Praia de Ponta Negra, onde Renato estabeleceu o seu consultório e moradia temporária. Tal presunção deriva de um comodato em contexto de tolerância para com os familiares, haja vista que a solidariedade entre parentes é, em tese, esperada e fomentada no ordenamento jurídico pátrio. Sendo assim, temos mais um juiz de primeiro grau que convalidou o comodato e a verdade dos fatos. Temos também a improcedência na outra ação de nulidade promovida pelas autoras também acolhendo a decadência do direito. Temos a posse dada judicialmente desse outro imóvel ao Renato na ação de consignação de pagamento promovida pelo antigo inquilino do senhor Renato. Temos, nessa mesma ação de consignação em pagamento, a liberação dos aluguéis consignados em nome do Renato, assim como a entrega das chaves do bem, o que mostra, mais uma vez, outro magistrado de primeiro grau concedendo razão ao meu cliente. Além disso, temos o contrato de construção da casa em nome do Renato, temos as notas fiscais de móveis e luminárias adquiridas para a casa na época também em nome do Renato, temos o acesso ao aplicativo do condomínio, temos todos os IPTUs em nome do Renato. Temos provas de alguns dos presentes dados ao pai para as autoras que se perpetuam até hoje, como apartamentos, carros e clínicas odontológicas, mostrando que estão sendo compradas e manipuladas para se apresentarem neste processo absurdo como autoras contra o próprio irmão. Tudo que relatei aqui, Excelência, está devidamente provado nos autos, com prova documental legítima e não manipulada. Tudo isso, Excelência, trata-se, na verdade, de uma manobra do advogado das autoras que está presente aí e que também representa o réu José Paiva na ação de integração de posse, em que tivemos a procedência em sentença, visando puramente prejudicar o filho de todas as formas possíveis. A má-fé é tão grande entre eles que o processo foi encaminhado pelo juízo de primeiro grau ao Ministério Público, diante de grande indício de fraude processual, conduta criminosa que não pode ser convalidada por este tribunal. Além disso, venho sustentar preliminarmente a inexistência da audiência de instrução, assim como fizeram no processo em que o desembargador relator Expedito decidiu anular a sentença para voltar à fase de instrução, mesmo o juízo de primeiro grau tendo intimado as partes para se manifestarem sobre a produção de prova e essas ficaram silentes. Neste processo, houve pedido expresso de julgamento antecipado da lide pelas autoras e ainda vem suscitar em preliminar em apelação, achando que este relator não iria analisar o processo e constatar a petição de julgamento antecipado desta lide, indo de encontro com decisões sedimentadas do Superior Tribunal de Justiça,
como no outro processo julgado. Foi por este motivo, excelências, que o juízo julgou improcedente a demanda, acolhendo a prejudicial de mérito referente à decadência da ação, devido ao prazo decorrido desde a celebração do contrato. A sentença baseou-se na falta de provas que comprovassem a simulação do negócio, além da ausência de documentos que corroborassem as alegações das autoras. Com base nas informações fornecidas, excelências, podemos entender que a questão jurídica em análise trata de anulabilidade de um contrato de compra e venda celebrado entre ascendente e descendente por pessoa interposta. Alega-se que a venda foi realizada por pessoa interposta, possivelmente simulando uma doação, infringindo o artigo 496 do Código Civil. O prazo para propor ação de anulação nesses casos é de 2 anos, contados a partir da data da conclusão do ato, conforme estabelece o artigo 179 do Código Civil. Além disso, o STJ tem jurisprudência consolidada de que a venda de ascendente para descendente, mesmo por pessoa interposta, que é o caso em questão, é anulável e sujeita ao mesmo prazo decadencial de 2 anos para a propositura da ação de anulação. Portanto, diante da constatação de que a apresentação foi protocolada em 30 de julho de 2019, mais de 2 anos após a efetivação da venda do imóvel, que foi em 22 de agosto de 2007, é reconhecida a decadência do direito de anular o negócio jurídico. Assim, a sentença que fundamentou a improcedência da ação frente à decadência está correta e deve ser ratificada. Pois bem, excelente, diante das provas apresentadas e da argumentação consistente, fica claro que as alegações das autoras não têm fundamento legal. A defesa de Renato reforça sua posse e propriedade legítima sobre o imóvel e aguarda uma decisão justa deste tribunal. Em suma, a improcedência da ação é medida que se preserva a segurança jurídica e a justiça nesse caso. Muito obrigada, excelências. Embargador. Eu vou pedir vista dos autos. Com vista dos autos, embargador Cornélio Alves. É o 10 da pauta. Na sequência, nós temos um pedido de preferência que está com pedido de vista para o desembargador. É o 24. O relator desembargador Cornélio. Está com vista. O voto já foi inserido no sistema já. Então o relator só. Ok. Então vamos ficar para ampliação para. Estou mandando prosseguir o direito, o segmento do processo. Autorizado. Vamos lá na frente. Ok. Fica então para ampliação do quórum para reexame. 21. É desembargador Cornélio, doutora Flávia. Agora, doutora Flávia está presente? Nós vamos aguardar um pouco, doutora, porque e vamos ouvir Vossa Excelência, embora a Câmara aceite a defesa oral, a advogado chegando até a hora do início da sessão. Mas vamos ouvir Vossa Excelência logo após o julgamento de um processo que o desembargador Ibanez foi convocado, que é o número 30. Doutor Marco Emerenciano está com a palavra. Mas vamos fazer essa gentileza com Vossa Excelência, com toda... De nada. O 30, a palavra do doutor Marco. Bom dia, excelente senhor presidente, desembargador Cláudio Santos, excelente senhores desembargadores, doutor
Procurador-Geral de Justiça, Dr. Herbert Pereira Bezerra, serventuários e caros colegas. A minha palavra, eu peço vênia justamente para fazer uma cronologia dos fatos. O apelante firmou um contrato de agência com a apelada ainda no ano de 2015 e prospectou aqui no Rio Grande do Norte, através da empresa agrícola famosa, com sede em Mossoró, a qual todos conhecemos, um negócio para a venda de máquinas que seriam fabricadas pela apelada. Essas máquinas foram fabricadas, o representante da apelada veio ao Rio Grande do Norte, foi a Mossoró, firmou-se o contrato, as máquinas foram entregues, o valor pactuado em contrato foi devidamente pago e a comissão também pactuada em contrato com o meu cliente apelante foi paga parcialmente. Na audiência de instrução, excelências, isso tudo foi confirmado, inclusive pelas testemunhas que foram arroladas nos autos. E, por coincidência, a apelada não compareceu à audiência de instrução, o que demonstra, no nosso entendimento, um descaso com o chamamento processual. Por pura conveniência contábil da compradora, então agrícola famosa, foi colocado no contrato de compra e venda um CNPJ de uma empresa com sede no Ceará. E por esse motivo a sentença foi desfavorável ao apelante. Nós entendemos que a sentença merece ser reformada porque o direito dele é líquido, ele recebeu já parte da comissão acordada e pactuada em contrato, ele efetuou ele fez todo o acompanhamento do processo, da venda, da entrega das máquinas, e por isso entendemos que a sentença merece ser reformada. Com essas breves palavras e a atenção de Vossas Excelências, nós pedimos o provimento integral da apelação. Muito obrigado. Desembargador Cornélio, relator. Sim, meu voto é pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Eu estou votando pelo provimento porque eu estou entendendo que houve realmente a prestação de serviço. Mas tem um voto. Pelo que está no painel. 3 votos acompanhando Vossa Excelência. Na sequência. São 5, não tem 5, são 4. Eu e mais 3. Faltando 1. Não, estão 5 votos, né? Porque é o mesmo evento. 3 votos, mais Vossa Excelência. Esse foi o 30. Né? O 21 lá da doutora. Vamos logo de ampliação. Sim, o de ampliação. Vamos ver a doutora aí que está presente. Qual é o de Vossa Excelência? A doutora vota. Defende a Unimed, é isso, doutora? Não, a outra parte. Excelência, pela ordem, nesse 21 eu estou no plenário virtual pela Unimed. Então nós vamos votar os processos do desembargador Ibanez. Vamos lá. Para que o 28 foi adiado, né? Ficou adiado 28, 29. Voto vista diferente, divergente meu no 29. Pedro Sotero Bacelar. Tem 5 votos. Fica votado. O 30 agora foi votado. 31. Dr. Roberto Solino. 31. Bom dia. Bom dia, doutor. Esse 31, só para anotar, é da relatoria do desembargador Cornélio. Sim. Com a palavra, doutor Solino.
Bom dia, gostaria de cumprimentar a todos, na pessoa do presidente da sessão, os excelentíssimos senhores desembargadores, representantes do MP, meus colegas advogados. Este processo, esta ação, ela tem um fundamento, tem 3 fundamentos autônomos, cada um deles suficiente para determinar a responsabilidade dos réus pelos danos causados aos apelantes. Porém, eu gostaria de me fixar apenas aqui num deles, já que todos os outros também estão no processo, que eu acho que é o mais evidente, que diz respeito à responsabilidade da incorporação. Os apelantes, eles firmaram 2 contratos de compra e venda com uma pessoa jurídica chamada Shin Plaza Tower. Todos os pagamentos foram feitos, os recibos, as quitações, fichas financeiras, todas fornecidas por essa pessoa jurídica. E essa pessoa jurídica, no entanto, só pôde assinar esses contratos porque tinha uma procuração dos réus, outorgando a ela poderes para realizar todos os atos tendentes à alienação do empreendimento. Porém, na defesa, os réus alegaram que a responsabilidade era da construtora Cameron, que supostamente estaria atuando juntamente com a Shin Plaza Tower. Acontece que nos autos não tem nenhum documento, nenhuma relação entre essas 2 empresas. A sentença, ela de fato diz que as 2 pessoas jurídicas se confundem, mas não dá nenhum fundamento para isso, porque não foi realizado incidente de desconsideração da pessoa jurídica, não foi demonstrada nenhum tipo de confusão entre as 2 pessoas jurídicas, elas são pessoas jurídicas absolutamente distintas, têm CNPJs próprios, uma tem sede no Rio Grande do Norte, a outra tem sede no Ceará, uma é uma sociedade limitada, a outra é uma sociedade anônima. Então, como não há nenhum tipo de documento que associe essas 2 empresas, não é possível declarar-se a desconsideração da pessoa jurídica. Os contratos todos, conforme estão no foram assinados pela Shin Plaza Tower, não pela Cameron. No registro de incorporação, que foi feito, diga-se de passagem, em nome dos réus, isso foi reconhecido por eles, confessado por eles, tem documento nos autos que demonstra isso, comprova isso, foi registrada, a incorporação foi registrada legalmente em nome dos réus, não faz nenhuma menção a essa construtora Cameron. Nos contratos de compra e venda, não faz nenhuma. Então, ao contrário, a Cameron aparece no preâmbulo porque faz parte da cadeia de procuração. Os documentos físicos foram assinados por um engenheiro chamado Raniel Sheldon, e porque ele atuou como procurador do senhor Antônio Lima, que é procurador da Cameron, que é procuradora da Xintal. A Cameron é apenas uma dos sócios da Xintal. Então, só o fato de ser sócio de outra pessoa jurídica não autoriza que os direitos e obrigações de uma pessoa jurídica sejam transferidos aos sócios. Isso é princípio básico da pessoa jurídica. Foi para isso que a instituição da pessoa jurídica foi criada. Então, nesse caso, eu acredito que tem que ser rejeitado, tem que ser reformado a sentença, porque não tem fundamento para essa desconsideração, e tem que ser decretada a responsabilidade, declarada a responsabilidade dos réus pelos contratos que eles autorizaram por força de um mandato que não foi impugnado, não foi apontado nenhum defeito, não foi apontado excesso, não foi apontado fraude, não nenhum vício nesse mandato que torne ele inválido. Se o mandato está válido e a Xintal Plaza assinou os contratos por ordem dos mandantes, eles têm que ser responsabilizados, não um terceiro ou a mandatária. Então, além dos outros fundamentos, por exemplo, o fundamento consumerista, que nem chegou a ser apreciado no primeiro grau, eu acredito, solicito que seja também observado isso, mas eu acredito que esse seja o ponto mais importante. Então, basicamente, isso que eu queria alertar os senhores desembargadores. Obrigado. Eu vou aqui apenas destacar, eu pedi vista desse processo,
Exatamente porque, no caso, a minha divergência se baseia em que os senhores Heng Xin-han e Sung Jo não eram apenas os proprietários do terreno, eles praticaram atos de incorporação. O meu voto, eu examinei aspecto, Máxima Vênia, o relator, e a responsabilidade, porque essa empresa, todos sabem, foi um fato momentoso aqui em Natal, ela veio, vendeu tudo, e a construtora Cameron, que era de estrangeiros, me parece mais ou menos isso, ela foi embora, esse pessoal desapareceu. Mas os proprietários do terreno, eles também eram incorporadores, então tem responsabilidade sobre o terceiro. Inúmeras dezenas de pessoas tiveram prejuízos enormes. E como não responsabilizar os donos do terreno, que também eram incorporadores, inclusive sócios na incorporação? Porque só terá Cameron se ela já se ausentou. Então eu digo aqui o seguinte: o contrato firmado entre as partes possui como promitente vendedor a Chimplaza Tower. Esta incorporadora foi registrada por pessoa jurídica, Cameron Construtora, que não possuía qualquer título sobre o terreno. A construtora não tinha o terreno era dos outros dois que se falou antes, no qual o empreendimento Chim Tower Business seria edificado em afronta ao artigo 31 lá da Lei de Condomínios e Incorporações, com a redação seguinte. Mas não, nos fatos, o que interessa, não consta nos atos qualquer contrato firmado entre a incorporadora e os proprietários do terreno, Heng Xin-han e Sung Jo-han, após a conferir a legitimidade da incorporadora, seja como promitente compradora, cessionária ou promitente para firmar contrato de compra e venda das futuras unidades imobiliárias. O contrato de permuta do terreno existente foi celebrado entre os demandados Heng Xin-han e Sung Jo-han, proprietário do terreno, e a construtora Cameron, na data de 14 de dezembro de 2010, enquanto o contrato social da incorporadora Chimplaza Tower é de 26 de janeiro de 2011. O que também se evidencia no caso, colegas, é que essas pessoas receberam dinheiro. Não apenas a Cameron, elas também colocaram dinheiro no bolso. Então, como não são responsáveis pelo empreendimento? Que não foi construído nada, foi um grande fraude que houve aqui na Prudente de Moraes, me parece, com aquela esquina lá, e que inúmeras pessoas perderam o dinheiro que colocaram lá como poupança e, enfim, como parte de pagamento integral. Aqui há dispositivos do contrato entre as partes que evidenciam essa responsabilidade conjunta, né? E não houve realmente, inclusive, a lavratura de escritura definitiva em nome da Cameron. A Cameron, ela foi contratada para construir, mas a incorporação era das pessoas físicas e da Cameron no projeto do Plaza. Do Chimplaza Tower, participações e incorporações. De formas que eu concluo aqui meu voto divergente, Máxima Vênia, entendo demonstrada a responsabilidade dos demandados pelo contrato de promessa de compra e venda celebrada com os autores apelantes, devendo ser julgado procedente do pedido formulado na Isabel para condenar Heng Xin-han e Sung Jo-han ao pagamento das parcelas pagas pelas unidades 1301 e 1302 do empreendimento, que sequer foi iniciado, bem como ao pagamento da multa combinatória contratualmente. São inúmeras pessoas físicas que foram ludibriadas nesse empreendimento. E aí, como se responsabilizar apenas aquele que está ausente, que realmente deu motivo a essa fraude comercial? Então, entendo que essas pessoas físicas, elas são comprovadamente também incorporadoras, de forma que devem estar
no polo passivo da responsabilidade civil. É o meu voto como está posto. E qual é o 21, doutor? Como? O próximo é o 21, meu. Não, ainda tem lá do Ibanez? Hein? Sua Foi. convocação foi concluída. Não, 21 não, né? 21 é a doutora Flávia. Foi mantido o voto mantida a decisão. Com a divergência anotada. O 21, a doutora está presente e é da relatoria do desembargador Cornélio. Pois não, doutora? Com o seu poder de síntese. Se puder. Obrigado, amigo. Primeiro, desejar bom dia a todos. Na figura de dois ilustres professores aqui, doutor... Chega, doutor Ebert e doutor João Rebouças. Eu ia falar Ebert e Rebouças. Queria... Desculpa, doutor Dilermano Mota, que foi meu professor de Direito de Família, e meu professor de Processo Civil, doutor Ebert, pessoa que... Doutora, vamos começar, que nós temos aí ainda 40 pedidos de defesa Vamos, oral. doutor Cláudio. Por favor. Eu precisava só matar minha saudade, mas eu prometo que eu vou ser bem sucinta Vamos aqui. matar a saudade depois da sessão. Vamos. A gente conversa aí até no Vamos lá. Atendendo ao pedido do doutor Cláudio, esse processo é um agravo de instrumento, doutor Cornélio, que ele trata sobre um pedido de um senhor de 90 anos de idade que tem uma cardiopatia gravíssima e que ele precisa fazer uma osteoplastia do maxila e reconstrução parcial do maxila com enxerto ósseo. A gente tem no processo, doutor Dilermano, vários relatórios médicos atestando a urgência do caso. O paciente está com pontos de infecções na boca seríssimos e a gente precisa que seja autorizada essa cirurgia. Cirurgia essa, doutor Cornélio, que está no rol da ANS. Veja que eu não estou aqui levantando uma bandeira de taxatividade ou não do rol, matéria essa já bem decidida, mas eu estou lutando pelo direito garantido e previsto no rol da ANS, o que faz esse caso atípico pela situação. A gente tem relatório médico do cardiologista extremamente fundamentado, dizendo que se ele aguardar algumas semanas pode ter consequências irreversíveis. Que esse quadro infeccioso na boca pode gerar um risco de endocardite bacteriana e que ele precisa, inclusive, realizar o procedimento no hospital, doutor Cornélio, com UTI. O fato do procedimento prescrito estar no rol da ANS é incontestável, a Unimed não contesta isso. A Unimed não contesta também a internação hospitalar, posto que a internação autorizou, mas aduz que não tem obrigatoriedade de pagar ao cirurgião os materiais que são inerentes ao ato. Então, a minha palavra aqui, de forma muito simples e breve, é demonstrar que o paciente está solicitando um procedimento previsto no rol da ANS, cuja gravidade é incontestável, cujo a necessidade da internação é inconteste. Inclusive, é um ponto a se falar, doutor Cláudio Santos. A Unimed, ela reconhece a necessidade de internação. Ela não contesta isso, tanto é que aprova. A gente tem aqui a resolução 6305, doutor Cornélio, do COFID, do CFO, desculpa, que fala que se o procedimento for hospitalar, se houver essa necessidade, o plano de saúde é obrigado a cobrir cirurgias bucomaxilas, que é o caso. A gente tem aqui a própria resolução da ANS, né, que fala do rol 465, que ela diz o seguinte, seu artigo 41, cirurgias e traumatologias bucomaxilofaciais, desde que reconhecida a questão da necessidade da internação hospitalar, deve ser custeada, sempre que for o caso de malformação congênita ou adquirida nos maxilares e mandíbulas.
O artigo 19 fala que o plano hospitalar, que é o caso, doutor Everett, tem a obrigatoriedade de cobrir procedimentos cirúrgicos bucomaxilos listados no anexo da resolução normativa para segmentação hospitalar, e no artigo 22 traz exatamente a situação do paciente. Então, doutor Cornélio, eu chamo a vossa atenção para falar que não se trata de cirurgia estética, não se trata de discussão além do rol da ANS. O procedimento está no rol. A gente está falando de um senhor de 90 anos, cardíaco, com relatório médico atestando a necessidade, inclusive, de UTI, sob pena de risco fatal. Tá? Sob pena de risco fatal. A operadora não se insurge contra o fato de que o procedimento está no rol da ANS, não insurge contra o fato de haver a necessidade de internação, mas tão somente fala que não teria obrigatoriedade de custeio dos honorários e materiais, o que é totalmente fora da realidade da própria resolução da ANS. Feito isso, faço, e já terminando minhas palavras, atendendo ao pedido do doutor Cláudio. Não, Vossa Excelência, não confunda, Vossa Excelência tem 15 minutos para a sua defesa. Sim, sim. Não, eu já estou finalizando, doutor Cláudio, pode ficar tranquilo. A prerrogativa, eu estou tranquilo, não precisa me recomendar isso, por favor. Pode ficar tranquilo. Vamos lá. Já indo ao final, né, para que eu não fique extensa, a Unimed ataca o profissional que prescreveu, dizendo veridicamente, doutor Cornélio, que ele não seria um cirurgião bucomaxilo. Tomei o cuidado de hoje cedo já juntar todas as certificações, inclusive é um dos diretores do Conselho de Odontologia, fato esse grave, essa acusação. Encerro as minhas palavras, né, agradecendo a atenção de todos e pedindo o provimento do recurso e que haja reconsideração e atenção, na verdade, a esses fundamentos. Muito obrigada. Advogado da Unimed que está na sala virtual. Bom dia a todos. Meu nome é Deison Santos de Oliveira Rodrigues Nunes, OABPE 446-546, representando a Unimed Natal, hora gravada. Serei sucinto para não tomar o tempo de Vossas Excelências. Gostaria de inicialmente cumprimentar Vossas Excelências na presença do ilustre presidente Dr. Cláudio Santos, Dr. Cornélio, que é o relator do presente processo, Dr. Expedito e Dr. Dilermano. A ação em questão trata-se, como minha colega que me antecedeu bem falou, de procedimentos odontológicos, sob o argumento de se tratarem de procedimentos bucomaxilofaciais, inclusive pede-se internamento hospitalar com anestesia e há divergência também da operadora com relação aos materiais especiais, que tratam-se de materiais pura e unicamente odontológicos, e os honorários do cirurgião dentista, que são fora da rede credenciada. A tutela antecipada em primeiro grau foi indeferida, por esse motivo houve o presente agravo do instrumento, e ao apreciar o pedido de efeito suspensivo, pedido pela parte agravante, o ilustre relator, de maneira acertada, ao nosso entender, entendeu estarem ausentes os requisitos dos autorizadores, tendo indeferido a tutela recursal. Portanto, a questão controvertida cinge-se, né, delimita-se na obrigatoriedade ou não da operadora custear tais procedimentos e tais materiais que não possuem no laudo juntado aos autos qualquer menção à urgência ou emergência, portanto, são eletivos. Também com relação aos honorários de profissional não credenciado, quando a operadora possui profissionais aptos a realizar o procedimento em questão. Em virtude da divergência, foi instaurada e instituída a junta odontológica, tendo o parecer do profissional desempatador sendo favorável à operadora. Ressalto que foram seguidas todas as normas regulamentadoras na elaboração do parecer, na análise de toda a documentação que foi acostada ao pedido administrativo, e, portanto, ele foi legal, foi válido, não tem nenhuma mácula nesse procedimento. O parecer do desembargador ratifica o parecer
da auditoria bucomaxilofacial da operadora, que fala que os procedimentos foram solicitados por similaridade, ou seja, são procedimentos odontológicos com o fito de realizar a chamada enxertia óssea em área ascendente e que são, portanto, puramente odontológicos. A minha colega citou o laudo do cardiologista, do que assiste a parte agravante, mas esse laudo, de maneira alguma, ele é detalhado, né? E cabe, inclusive, impugnação, o qual será feito no momento oportuno no processo principal, que o laudo apenas cita a necessidade de um procedimento odontológico, no caso do cardiologista falando que é um procedimento bucomaxilofacial, porém foge totalmente da área de atuação do profissional, uma vez que, como dito, ele é profissional cardiologista, ele não é profissional dentista, sobretudo não é bucomaxilofacial, então adentra numa área que não é do conhecimento, da expertise do referido profissional. Ademais, minha colega falou, enfim, né, a parte autora fala sobre a necessidade de internamento para a realização do procedimento. Cabe aqui o destaque que uma coisa é a necessidade de internamento para a realização do procedimento, em que pese seja procedimento odontológico, e esse internamento pode se dar por diversas questões, por uma comorbidade, por uma questão do paciente ser ansioso, o paciente ter fobia, né, dos materiais odontológicos para a realização do procedimento, e isso é uma coisa, a necessidade do internamento hospitalar para a realização do procedimento. Outra coisa é o procedimento ser de fato bucomaxilofacial, como não o é. Por não o ser, a operadora não possui a obrigação do custeio tanto dos procedimentos, como dos honorários, como dos materiais. E existe também no referido processo perigo in mora reverso, uma vez que após realizado o procedimento, muito dificilmente a operadora vai conseguir reaver os valores em caso de uma sentença de improcedência, né? E o pedido liminar, ele se confunde justamente com o mérito. E para finalizar e não me alongar mais na minha fala, né, os pontos que a gente gostaria de trazer em destaque, além da ausência de urgência e emergência por se tratar de um procedimento eletivo, destacar a presença de junta odontológica regular e favorável à operadora, reiterar a questão da irreversibilidade da decisão, a existência de profissionais aptos na rede credenciada e também ressaltar a ausência de laudo médico absoluto, né? Em que pese haja um laudo odontológico por dentista juntado nos autos, ele não pode ser considerado absoluto. Houve divergência, havendo junta médica, junta odontológica, o qual ratificou a divergência, então, minimamente, o que se deve fazer perante o juiz, ao entender, humilde entender desse advogado, é a necessidade de uma perícia odontológica. Por esses motivos, excelências, a gente pugna pelo desprovimento do presente agravo do instrumento. Obrigado a todos e um bom dia. Eu, inclusive, senhor presidente... Deixa eu só um momento só, Bardô, eu vou retirar o processo para fazer uma análise melhor. Inclusive com relação a esse laudo. Esse laudo foi juntado no primeiro grau, né? Está aqui, está no primeiro grau. Os dois relatórios. Então, é porque eu tinha visto aqui, mas no primeiro grau eu não tenho certeza. Laudo. Mas eu preciso fazer uma análise melhor. Está aqui o problema desse caso. Então eu vou fazer uma reanálise e trago na próxima semana. Pois não, eu estou votando acompanhando Vossa Excelência para manter a decisão, inclusive estou convocado para outra Câmara para alguns casos desse tipo. Por exemplo, nós temos nos deparado aqui de questões análogas, similares, no valor de R$549 mil. Inclusive da lavra de Vossa Excelência como relator. Sim. Então, é realmente uma questão que a Unimed remeteu a essa junta e se trata aqui de um pedido de urgência, não é? De qualquer forma, nós temos que verificar o interesse público da saúde financeira da Unimed. Então, um plano de saúde complementar, por exemplo, a semana passada, a título de ilustração, um amigo que tem um filho no Canadá e tem plano de saúde
local muito bom, teve que mandar um dinheiro para a cirurgia cesariana da nora, porque o plano de saúde não cobre, só cobre parto normal. E ele, de urgência, teve que mandar esse dinheiro para lá. Então, mesmo nos países civilizados e ricos, essas questões são enfrentadas com muita temperança, né? Mas Vossa Excelência haverá de examinar, de qualquer maneira, a princípio, eu estou acompanhando Vossa Excelência, e a situação é essa exatamente, de 2 votos concordando com o voto inicial de Vossa Excelência. Eu quero aproveitar, senhor presidente, para agradecer a saudação da ex-aluna, dizer que fico muito honrado com sua presença aqui e dizer que Vossa Excelência fique à vontade nesta Câmara. Inclusive, Vossa Excelência tem 15 minutos. E nesses 15 minutos pode usar como bem lhe aprouver. Poderia passar os 15 minutos todos saudando os seus professores, não é? Muito obrigado, parabéns, viu? Independentemente do mérito. Fique muito à vontade aqui nessa casa, muitos de vocês foram colegas do meu aluno também, já foi Ah, muito bem. Muito bem. Já foi. Tenha um bom dia. Muito obrigado. Bom revê-la. Foi ampliação. Foi para ampliação. Isso aqui agora. O número 1, doutor Augusto Costa, Maranhão Vale. Votado. Número 2, Marco Lanucci, já votado. Número 3, Luiz Felipe Campana, Tiago Silva de Castro Tostes. Já foi feito foi retirado o processo para reexame pelo doutor. Por a gente, não foi, Carlos? Hein? Já está com voto. Já está votado. 4, Marlon Gonçalves Sanches. 5, para retirar de pauta o doutor inscrito, doutor Flávio André Alves Brito. Há um incidente de assunção de competência. O 6 não está em mesa, do embargador Expedito. O 7, Fagner Leiliane da Rocha. Licença, Excelência. Bom dia. Pode se identificar, doutor. Rafael Gouveia Costa dos Santos. Eu me inscrevi para sustentação oral do processo que está no número 6 da pauta. Qual? Da relatoria do doutor Expedito. Número 6. Eu sei, não está em mesa, Excelência, conforme anunciei. O embargador Expedito trará na próxima sessão, não é esse, embargador Expedito? Pela ordem, Excelência, eu estou no 7, certo? Trabalho com a doutora Fagner Rocha. Vossa Excelência poderia se identificar com o número da OAB, nome completo? Raul Felipe Silva Carlos, OAB 20.258. É o 7, município de Apodi, embargador Expedito. Sim. E a apelante é Porcino Filhos? Isso, Porcino Filhos. Pois não, doutor? Está em mesa. Com a palavra, doutor. O tempo está correndo. Muito obrigado, Excelência. Cumprimento o ilustre relator Expedito, pessoa na qual cumprimento os demais desembargadores dessa egregia turma, ilustre representante do Ministério Público, e para os advogados que acompanham a sessão. De início, eu vou fazer um singelo resumo do caso, certo? Trata-se de uma obrigação de fazer, movida a ação pelo município de Apodi, para a transferência de um veículo tipo Fiat, adquirido junto a Porcino Filhos. Veículo esse que foi entregue de imediato e a transferência ela foi postergada para outro momento. E aí o município de Apodi ingressou via judicial
para requerer essa transferência, e tão logo que a Pocini Filhos foi chamada para fazer essa transferência, foi realizada a transferência para o município do veículo de fita e estrada, e posteriormente a essa transferência, aí houve decisão liminar, em sede de sentença sobreveio a confirmação dessa liminar, bem como uma multa aí administrativa regida pela Lei de Licitações, no percentual de 10%. Só que o que acontece? Essa multa aplicada pelo juiz acaba por invadir o mérito administrativo, porquanto ocorreu a aplicação de uma multa administrativa sancionatória per salto, ou seja, pulou-se o procedimento administrativo. Não houve, excelências, no caso, um procedimento administrativo prévio em que oportunizasse a empresa apelante a sua defesa na seara administrativa, de modo que houve clara invasão de mérito pelo julgador, de modo que eu passo a expor as razões para a reforma da decisão de mérito, certo? O primeiro ponto é que o contrato carreado aos atos pelo município de Apodi, ele nada mais é do que um contrato de registro de preços, certo? Registro de preço, como os senhores sabem, como juristas mais longevos e mais sábios que eu, de que apenas é para se registrar o preço, não há uma obrigação de transferência ou de contratação imediata. E não há nesse contrato qualquer cláusula de transferência, de modo que o intérprete jurídico ele não pode criar exceções onde não existe, sob pena de desvirtuamento da segurança jurídica. O segundo ponto, no caso em tela, é a ofensa à lei, notadamente a Lei 866, vigente à época da contratação, certo? Porquanto o contrato também obedece à Lei 866, e, nesse caso, a 866, em seu artigo 87, em caso de penalidade administrativa, dispõe que eu estou lendo na íntegra, pela inexecução total ou parcial do contrato, a administração poderá, e aí eu aparentes, garantida a defesa prévia, aplicar as seguintes sanções. A primeira vem a advertência e segunda a multa, a qual foi aplicada. E, então, de nenhuma forma poderia ser aplicada uma multa administrativa sem o devido processo legal administrativo, ocorrendo uma aplicação de multa per salto, ou seja, pulou-se a esfera administrativa. Para além disso, também temos que a penalidade ela é de natureza administrativa, ou seja, há uma invasão de mérito do Poder Judiciário, com a devida vênia, na esfera de discricionalidade do julgador. Ou seja, se fosse o caso de aplicação dessa multa, até poderia ocorrer, mas desde que houvesse um prévio procedimento administrativo e caberia ao município de Apodi, respeitando a lei de licitações, o artigo 87, aplicar essa penalidade. Jamais competiria, com o devido respeito, ao julgador invadir o mérito de um ato discricionário do Poder Executivo. Assim, também eu colaciono diversos julgamentos do STJ nesse sentido, de impossibilidade de invasão do mérito administrativo, porquanto eventualmente aplicado a multa pelo município de Apodi, poderia o julgador aí se imiscuir quanto à legalidade dessa multa. Não foi o caso, foi o próprio julgador que, sem procedimento administrativo, aplicou a multa, que é ato discricionário do Poder Executivo, que deveria ser aplicada em sede de procedimento administrativo, ou seja, há um total desvirtuamento da lei, uma sentença em verdade aqui contra a lei. Então, nós temos três irregularidades quanto à decisão meritória. A primeira, a inexistência de procedimento administrativo, certo? A sanção perseguida ela é administrativa, cabia, no caso, ao ente público a aplicação da penalidade, não ao judiciário. E terceiro, a invasão do mérito administrativo pelo Poder Judiciário. Cabe, então, somente realizar o controle da legalidade de atos. Nós temos também, Excelência, para além das razões já expostas, que afronta a razoabilidade e a proporcionalidade na multa imposta, R$ 10.500.
para aquela empresa que ofertou o menor preço na licitação, causando, inclusive, um desequilíbrio contratual, porquanto onera a empresa Porcini-Philips e beneficia por demais a administração pública a aplicar uma multa, inclusive sem procedimento administrativo, pelo qual pede a apelante pelo afastamento da incidência da multa, pela clara e manifesta violação à lei de licitações à época vigente e, em caso Vossas Excelências não entenderem assim, que se converta essa penalidade de multa de R$ 10.500 em advertência por ferir os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pelo qual os motivos são esses que a apelante pede provimento do recurso. O recurso está sendo desprovido, não é, excelentíssimo relator? Provendo o apelo. O 8, Tiago Silva de Castro Tostes, Luiz Felipe Campana, relator desembargador Expedito Ferreira. Votado. O 9 não está em mesa, Leonardo Torres Barbalho. O 10, visto ao desembargador Cornélio, foi votado. Pedro Henrique Carneiro da Fonseca é o 11. Presente, Excelência. Doutor Pedro Henrique Carneiro da Fonseca, relator desembargador Expedito Ferreira. 11. Está em mesa. Vossa Excelência fala pelo apelante? Pelo apelante, Excelência. Pois não, doutor. Esse processo tem segredo de justiça. O que é que tem segredo de justiça? Com a palavra, doutor. Bom dia, Excelências. É uma grata satisfação compor esta tribuna. Eu sou de Minas Gerais e agradeço a gentileza da palavra. Cumprimento todos os desembargadores desta egrégia corte, na pessoa de Vossa Excelência. Meus cumprimentos ao representante do Ministério Público. Meus cumprimentos aos advogados que cuidam desse processo e representam a parte apelada. Meus cumprimentos a todos os colegas advogados, aos serventuários. Bom, Excelências, esse fato é muito simples deste caso, porém o processo não é tão simples assim. Bom, meu cliente é médico, cirurgião, realizou uma cirurgia bastante simples na apelada no Hospital São Lucas. E a apelada entendeu por bem promover algumas ações judiciais contra o meu cliente, inclusive esta ação, que é uma ação de produção antecipada de provas. Bom, a ação de produção antecipada de provas é uma ação cautelar, que tem natureza cautelar. É uma ação que exige requisitos específicos, requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil que não constam nos fatos que tratam do processo, não constam a presença desses requisitos diante de uma argumentação que foge da natureza desta ação. Bom, a ação de produção antecipada de provas é para produzir provas. Produzir provas que demandam uma certa cautela, uma urgência entre requisitos que envolvem periculo e mora e o fumus boni iuris. Não é o caso. A ação pela apelada, ela foi proposta com o objetivo de produzir provas documentais, tanto que a ação denominada pela apelada chama-se ação de produção de provas antecipadas documental. A apelada que realizou essa cirurgia com o médico no Hospital São Lucas, neste processo, ela requer acesso ao prontuário. O objetivo dela é ter acesso à cópia do prontuário,
a exames, relatórios, boletins médicos, folha de resumo de alta, termos de consentimento. Esses documentos todos, eles estão incluídos no prontuário. O prontuário é a documentação que envolve toda essa documentação. Bom, a via eleita para o objetivo da apelada, ela é inadequada. A apelada que pretende produzir provas, na verdade, ela pretende obter a exibição de documento. É uma ação que tem outra natureza. O Código de Processo Civil, sobretudo o artigo 381 do CPC, ele inadmite esta ação de produção antecipada de provas nestas circunstâncias. Bom, nós temos uma enormidade de jurisprudência que impede o regular andamento desta ação que foi proposta contra o meu cliente. Bom, o agravo em respe, eu peço vênias para dizer qual é o agravo, que eu vou dar o exemplo. Número 19.49.303 do Rio de Janeiro é um exemplo, porque nós temos uma enormidade de jurisprudência que diz o seguinte: a ação de produção de provas não pode ser utilizada como sucedâneo do pleito de exibição de documentos. Não há requisitos. A lei impede, a jurisprudência impede, e nitidamente houve um erro processual, um equívoco processual, que a consequência é a aplicação do artigo 485, inciso 6º do Código de Processo Civil, de forma que acarreta, como consequência, a extinção do processo. Bom, dito isso, houve também aqui provas de perda do objeto que envolve esse processo. Perdeu-se o objeto, perdeu-se também condição da ação. Não há condições da ação para chegar ao final do processo de forma regular, tornando-se o processo uma estrutura ilícita, uma estrutura inadequada processualmente. Bom, por que perdeu o objeto? No documento de ID 22661946, eu peço para que seja observada a página 7 deste documento. O que nós temos nesse documento? Nós temos a entrega do prontuário pelo médico à paciente. Qual a razão da existência desse processo? Não há razão. Não só isso, Excelência. A apelada iniciou um procedimento administrativo junto ao Conselho Regional de Medicina deste estado, do Rio Grande do Norte, e o médico prestou contas a respeito da entrega da documentação que envolveu o pedido desse processo, mas não somente isso. A apelada requereu acesso a esses documentos no Hospital São Lucas. É onde fica o prontuário, aonde foi realizada a cirurgia, e lá está o prontuário. Também tem provas robustas no processo, retirando o objeto da causa, retirando a necessidade da causa. Bom, ultrapassado esse ponto, a apelada também processou a clínica ao qual o médico é sócio. A clínica não tem obrigação de entregar nenhum documento à apelada. Não existe relação jurídica no processo. No processo não há relação jurídica entre a clínica, enquanto CNPJ, e a apelada. Não há interesse jurídico nesse ponto que envolve a clínica. Isso pode ser conhecido de ofício. E mais, aqui tem uma nulidade absoluta tremenda. A clínica não foi citada. Não há citação da clínica. No entanto, ela está presente no polo passivo. Bom, o conteúdo decisório que nos levou a recorrer
nós entendemos que, e isso digo em nome do médico também, o médico tem, sim, a obrigação de entregar o prontuário, e ele entregou o prontuário, assim está comprovado no processo. No entanto, a decisão de primeira instância redundara na condenação do meu cliente na entrega de um documento que a excelentíssima juíza denominou de contrato com a empresa do prontuário e condições gerais do uso. E impôs uma multa caso o meu cliente não entregue esse contrato com a empresa de prontuário. Bom, aqui nós temos um erro muito grave, com todas as vênias, a excelentíssima juíza de primeira instância. Por que um erro muito grave? Porque, excelências, é ultra petita. Não foi pedido na exordial este documento. E mais, esse documento gera uma obrigação impossível de ser cumprida pelo meu cliente. Não existe esse documento. Esse documento é inexistente na face da terra. É impossível. E foi a ele também condenado, caso não entregue a documentação como um todo, inclusive este, a pagar multa diária, o que torna a necessidade deste recurso. Com todo respeito a esse tribunal, é necessário reformar a sentença nesse ponto para evitar uma injustiça muito grande. Bom, há também nulidade que envolve ordem processual no sentido seguinte: após a especificação de provas, veio a sentença. Logo em seguida, as partes não tiveram a oportunidade de produzir provas. Lembro, o nome da ação, ação probatória. Ação probatória antecipada. Ação de produção antecipada de provas. Eu pergunto, como pode uma ação de produzir provas com esse objetivo, mesmo que inadequada à via eleita, seja sentenciado sem produzir provas, tão somente condenando uma parte a entregar uma prova impossível de ser cumprida, em que essa parte já entregou a prova documental requerida na inicial, quando veio a excelentíssima magistrado de primeira instância determinar multa diária. Bom, aqui existe uma nulidade muito grave que merece ser corrigida pelo egrégio tribunal. No mérito, excelências, no mérito, que se confunde bastante com aspectos processuais também, há aqui uma ausência de periculo in mora. Como a ação de produção antecipada de provas ela tem a natureza cautelar, há que existir periculo in mora. Quando existe periculo in mora? Quando o sujeito precisa produzir a prova, caso a prova venha a se perder no tempo. Não é o caso. Aqui ele pediu entrega de prontuário, o prontuário foi entregue. Repito, está no processo. Repito novamente, está no processo no ID 22661946. E pior do que isso, excelências, esta demanda é absolutamente desnecessária por uma única razão. Quando foi entregue pelo Dr. Venceslau o prontuário, que consta prova da entrega do prontuário, essa entrega do prontuário foi antes da propositura da ação. A ação já começou, já se iniciou com uma nulidade absoluta. Ela se iniciou sem condição de ação. Ela iniciou sem pretensão resistida. Ela iniciou-se com um gravíssimo erro processual, que merece uma correção absoluta. Fumus boniuris, que contém uma ação cautelar dessa forma, é inexistente, porque a via é inadequada. Eu quero ver documentos, eu proponho a ação de exibição de documentos. Não há aqui fumus boniuris, não há direito que envolve a pretensão da apelada. Alega a apelada que, antes de propor a ação, ela notificou o médico. Bom, não notificou o médico,
nós temos provas de que não houve a notificação do médico. Por que nós temos provas, excelências? Porque consta na própria exordial uma confissão de que quem fez a notificação não foi apelada. A notificação que está lá não tem a assinatura da apelada, não tem procuração daquele que fez a notificação ao médico requerendo o prontuário, quando ele já tinha o prontuário em mãos. Aqui no processo nós temos uma prova contundente contra essa alegação da parte contrária. Bom, Minuto, não doutor, para Vossa finaliza aqui. Excelência, ok? 1 minuto a mais, está faltando. Perfeitamente, excelência. No processo não existem provas. Nenhuma prova de negativa de entrega do prontuário. Pelo contrário, existe prova de entrega do prontuário. Gratuidade de justiça, excelência, que requerem gratuidade de justiça de uma pessoa que tem um veículo de 128 mil, gastou 87 mil numa cirurgia. Pergunto, qual a necessidade disso? Bom, diante disso, excelências, resumo a minha sustentação oral com um pedido para que seja reformada a sentença, para que deixe de obrigar o meu cliente a cumprir algo impossível e retire, por consequência, qualquer multa relativa a esta condenação. Agradeço imensamente a oitiva de Vossas Excelências. Embargador Expedito. Quanto exposto, desde conhecido para esse recurso, tendo em vista a sua expressa inatividade nos termos do artigo 382, parágrafo 4 do CP6. Como vota? Portanto, a unanimidade. 12 votado, 13 Jordão Bezerra Viana. Estou aqui, Excelência. Bom dia. Embargador Expedito Ferreira. Aposentadoria. Pois não, doutor? Exatamente. Posso iniciar, Excelência? Claro. Podem iniciar, por favor. Perfeito. Trata-se, eu estou aqui na qualidade de advogado do apelante, onde trata-se de pedido de revisão de benefício de aposentadoria concedido pelo regime próprio do município de Jucurutu. Inicialmente, eu cumprimento os nobres desembargadores, colegas advogados e servidores da Justiça que estão presentes nessa sessão. E, no que atende ao nosso caso, o que se busca nesse caso, Excelência, é justamente que se cumpra a lei. O artigo 61 da Lei 861/2016, que instituiu o regime próprio do município de Jucurutu, trata tanto dos benefícios como da forma de cálculo desses benefícios, ou seja, das RMIs, das rendas mensais iniciais. E o próprio artigo ele delineia a forma exata que acontecerá esse cálculo, que, data venha, não foi observado no ato aposentatório e muito menos no juízo de piso. O artigo 61, ele fala que devem ser somadas todas essas contribuições para cálculo do benefício de aposentadoria, e de modo que o que aconteceu no caso dos autos foi que o período em que o servidor contribuiu também como vereador para o INSS não foi contabilizado na sua aposentadoria, um período correspondente aos anos de 2007 e até 2012, conforme o processo administrativo. Ao não reconhecer esse tempo, ao não fazer essa soma, o município, ele simplesmente, o ente previdenciário, ele simplesmente enriquece sem causa. Afinal, houve contribuições e essas contribuições foram vertidas ao regime próprio na forma do CTC, que consta no processo concessório do benefício. Então, é uma situação eminentemente legal, tanto é que a via eleita para o ingresso dessa ação foi mandado de segurança, já visto se tratar unicamente de um pedido de cumprimento da lei, e por tais razões, em virtude do não conhecimento do direito
né, do mandado de segurança de primeira instância, se fez necessária a apelação, no sentido de que este tribunal assegura ao apelante, né, que o seu cálculo seja visto conforme a lei, conforme o artigo 61 da lei municipal, e assim possa ter uma velhice mais digna. Afinal de contas, o impacto que ele tem é na ordem de quase meio salário mínimo. Ele poderia se aposentar, poderia hoje estar com um salário e meio e estar com apenas um salário mínimo vigente, em que pese ter contribuído nos anos de 2007 e 2012 como vereador, e essas contribuições não serem calculadas na hora da concessão do seu benefício. No âmbito do regime geral, só para fim de registro, o STJ, esse tema já foi levado à sistemática dos recursos repetitivos, dos temas repetitivos, e o STJ assentou o entendimento no tema repetitivo 1090, justamente no sentido de que esse cálculo da soma de todas as contribuições, ele é legal, ele é devido, justamente porque, se assim não fosse, o ente público estaria enriquecendo sem causa. Então, essas são nossas considerações. Pugnamos pela reforma da sentença, que negou segurança ao pleito do apelante. O embargador Expedito está mantendo a sentença, não é isso? A unanimidade. A unanimidade, excelência. O 14 é Adriana Fernandes Lima, mas consta aqui não se tratar de caso de defesa oral. O 15, Daniel Sabadelli Aranha. Bom dia, excelência. Magazine Luiza Stephanie Sueli Venceslau de Oliveira. Pois não, doutor. Desembargador Dilermando Mota. 15. Pois não, doutor. Meu nome é Elton Luiz Lima da Silva, OAB PB 22144. Eu faço parte da banca de advogados em que o doutor Daniel é sócio e vim apelante Magazine Luiza. O processo é simples, é um caso de uma aquisição de um produto, uma geladeira, em que houve a detecção de um defeito de fabricação quando a consumidora recebeu o produto, e, em razão disso, ela direcionou a sua reclamação diretamente à empresa vendedora, que se comprometeu a realizar a troca do produto. E, em razão de um problema no estoque, o produto não pôde ser trocado de forma imediata. E aí levou um determinado tempo, mais de 30 dias, para que o produto fosse efetivamente trocado. No entanto, em que pese a comprovação da troca do produto, reconhecida por sentença e reconhecida pela própria consumidora em suas alegações, o juízo de primeiro grau condenou a empresa apelante a realizar a restituição do valor pago pelo produto por ocasião da sentença. Vossa Excelência me permite, talvez ajude? Vossa Excelência, uma informação que há um provimento excluindo o dano material. Ajuda Vossa Excelência? Vossa Excelência quer continuar com a defesa? Não, então, Excelência, eu vou pedir apenas, eu vou me restringir apenas ao dano moral. Sim, Vossa Excelência, por favor. Então, em razão disso, da empresa ter envidado seus esforços para resolver essa situação, nós entendemos o dano moral está mantido, doutor. Hein? O dano moral está sendo mantido, não é isso, desembargador? Ele está fazendo a defesa do dano moral. Sim, mas está mantendo o dano moral, a condenação. Aí ele está querendo que nós... tirar? Exatamente, ele é do apelante. Pois não, doutor. Pode continuar, por favor. Obrigado, Excelência. Então, em virtude desse esforço da empresa em resolver a situação, em que pese
prazo para a entrega do produto ter ultrapassado um pouco o período regular, nós entendemos que houve, de fato, o descumprimento contratual. Em razão disso, não caberia a condenação em dano moral. Mas, se Vossas Excelências ainda assim entenderem pela manutenção da indenização, que seja minorado para que não haja enriquecimento ilícito por parte da consumidora. Ok, doutor. Eu me dou por satisfeito, Excelência. Está unanimidade nesses termos, provimento parcial, doutor. Na sequência, Tiago Silva de Castro Tostes, UP Brasil, Guilhermando Mota, desembargador, ilustre desembargador, relator. Quem está presente? Não está presente. Pedro Sotero Bacelar, pauta da Unimed, já foi feita sustentação. Pediu visto desembargador Cláudio Santos. Já está o voto disponível. 17. 18, Marco Antônio de Lima. Presente, Excelência. Frota Oceânica. E apelado Misael Barbosa da Cruz, 18. Pois não, Excelência. Presente, Excelência. Deixa eu Marco Antônio de Almeida Lima, OAB 209-969, Rio de Janeiro. Estou aqui pela apelante, Frota Oceânica. Essa ação eu pretendo não me estender. Primeiramente, agradecer a atenção, desejar um bom trabalho para essa sessão, para os nobres desembargadores, para a Secretaria, membros do Ministério Público e os demais colegas que estão aqui acompanhando. E até em respeito a todos, o trabalho de todos, a pauta está extensa, eu pretendo não me estender muito também nas minhas razões de apelação da Frota Oceânica. Na verdade, trata-se de um caso simples, uma ação relativamente simples de se entender, uma ação monitória ajuizada por Misael Barbosa da Cruz em face da Frota Oceânica, com o objetivo de cobrar 5 duplicatas que teriam sido emitidas pela Frota Oceânica para a aquisição de diesel para suas embarcações. Isso alega o senhor Misael. Ocorre que não bastasse o senhor Misael ter apresentado o endereço errado para a citação da Frota Oceânica, porque há todo um imbróglio ali, enfim, a respeito da citação, da validade da citação ou não da Frota Oceânica. O que se verifica nos autos é que o senhor Misael ele apresentou uma documentação completamente insuficiente para o julgamento de procedência dessa ação monitória. Na verdade, o que se verifica é que o senhor Misael ele apresentou 5 duplicatas sem qualquer assinatura, enfim, sem qualquer recebimento, comprovante, sem nada, e notas fiscais que apenas 3 delas possuem a assinatura de pessoas, enfim, que não podem ser sequer identificadas. Então, assim, não tem uma identificação a respeito de quem supostamente teria assinado essas notas fiscais, que, segundo o Misael, comprovariam o recebimento da mercadoria pela Frota Oceânica, então, assim, uma documentação completamente insuficiente para o procedimento, para a procedência de uma ação monitória. Não obstante isso ter sido demonstrado pela Frota Oceânica em seus embargos monitórios, a sentença de primeira instância, a nosso ver, com todo respeito ao magistrado de primeiro grau, andou mal ao julgar procedente a ação e improcedente os embargos monitórios. Isso porque, Excelências, eu vou me permitir uma leitura de um pequeno trecho da sentença. O juízo de primeira instância entendeu que, abre aspas, poderia a ré embargante ter provado, se fosse o caso, que as pessoas com nomes legíveis em 3 das notas fiscais apresentadas como recebedoras dos produtos não faziam parte do seu quadro de empregados à época. Poderia também, se fosse o caso, ter provado que não adquiriu óleo diesel ou que adquiriu para suas atividades em Macau junto a outro fornecedor. Nada disso se encarregou de fazer, mas tão somente comodamente negar as aquisições. Em primeiro lugar, não foi comodamente. Na verdade, em seus embargos monitórios, a Frota Oceânica destacou que não houve qualquer comprovação de que essas pessoas que teriam assinado supostamente essas notas fiscais como recebedores pela Frota Oceânica, que não há qualquer identificação delas, não há qualquer identificação de que funcionário seria da Frota Oceânica, nem nada. Então, assim, isso não é uma mera alegação genérica ou cômoda, como a sentença dá a entender. Em segundo lugar, o que se verifica a partir desse trecho
é uma total inversão de ônus da prova em sentença. E como é sabido, o CPC atual, assim como o CPC antigo, que vigorava ao momento do julgamento da ação, ele dispõe que é ônus do autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito. E mais do que isso, no âmbito da ação monitória, ela também deve estar carreada de provas documentais robustas que comprovem o direito daquele que ajuiza a ação monitória. E isso não foi o caso. Então, assim, como já ressaltado, as duplicatas não possuem qualquer assinatura. As assinaturas que, enfim, supostamente o Misael alega que seriam da frota oceânica, que comprovariam o recebimento, nas notas fiscais, ou seja, já é algo também meio curioso, né? A assinatura de recebimento na nota fiscal, que ficou em posse do Misael, enfim. Então, assim, também não tem qualquer identificação, não é sequer possível. Então, não seria ônus da prova da frota oceânica de demonstrar que, olha, essas assinaturas aqui não correspondem à assinatura de seus funcionários, enfim, como é que isso poderia ser feito, né? Teria que pegar a assinatura de todos os seus funcionários, bater, enfim, isso, a nosso ver, não seria possível, né? Não seria um ônus a ser imputado à frota oceânica. De modo que deveriam, a nosso ver, ter sido julgados improcedentes os pedidos da ação monitória. Mas caso Vossas Excelências assim não entendam, ou seja, caso Vossas Excelências entendam pela manutenção do provimento da ação monitória e, consequentemente, da condenação da frota oceânica, nós fizemos um pedido subsidiário de que seja aplicada a taxa Selic, porque o juízo de primeira instância aplicou correção monetária sem qualquer previsão para tanto, e também juros de mora de 1% ao mês. E, como é ser disso, o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, inclusive por temas, simulados, enfim, aplica-se a taxa Selic relativa ao artigo 406 do Código Civil, que já engloba em si a correção monetária e os juros de mora, de modo que, em caso de condenação, deve ser aplicada a taxa Selic para correção monetária e juros de mora. São essas as razões da apelação. Ok, doutor. Muito obrigado. Bom dia. Mantida a decisão, desembargador. Mantida a decisão. Agora, o 19, Luiz Felipe Campana, Tiago Silva de Castro Toches. Não presentes, votado. O 20 foi votado. O 21, pauta Unimed, reexame pelo desembargador Cornélio. 22, Sulamita Figueiredo Bezerra da Silva Hipólito. Não presente, votado. 23, Vista para o desembargador Cláudio Santos. 24, com ampliação, vai ficar para ampliação, Daniel Pascoal Lacorte, Banco BMG, não está presente. 26, não cabe, embargo de declaração, embora a doutora Silvana Mônica Cardoso de Araújo Navarro tenha se inscrito. 24, Fábio Roberto Kunz. Extensão de quórum, votados todos, menos aquele que eu retirei para reexame. Pauta da Unimed, já foi. Sustentação. Essa questão, eu vou enfrentar também uma questão dessa da cirurgia bucomaxilofacial, e realmente estão cobrando aí 500 mil contos para reconstituir a mandíbula de um idoso. Eu estou pensando em fazer a minha também, por sinal. Declaro encerrada a sessão.